Eu vou começar por citar o primeiro interrogatório que foi feito aos pastorinhos na tarde do dia 13 pelo Sr. Dr. Formigão. Ao fim da tarde, o Sr. Dr. Formigão interrogou as crianças. Não vou ler propriamente o decorrer das perguntas e das respostas que o Dr. Formigão fez à Lúcia, que são 45, mas vou lê-las já dispostas segundo os temas, quer da aparição de Nossa Senhora na Carrasqueira, quer as visões do sol. Perguntaste-lhe o que queria? Perguntei. E o que disse ela? Disse que se emendasse a gente, que não ofendesse a Nosso Senhor, que estava muito ofendido. É o primeiro documento que refere este pedido de Nossa Senhora, que afinal é aquele que é mais referido na mensagem do 13 de outubro. Disse que o povo fizesse penitência? Disse. Empregou a palavra penitência? Não. Disse que rezássemos o terço, é um outro tema, e nos emendássemos dos nossos pecados e pedíssemos perdão a Nosso Senhor, mas não falou em penitência. Isto é interessante porque nós vamos encontrar o tema da penitência na terceira parte do segredo, quando o anjo diz penitência, penitência, penitência. Em 13 de outubro não se refere a palavra penitência, mas quer que se emendem os seus pecados, que se arrependam, etc. O que é que ela disse? Que rezasse o terço e pedisse a Nosso Senhor perdão dos nossos pecados. Quarto, que a guerra acabaria hoje e que esperássemos os nossos soldados muito em breve. Disse alguma coisa a respeito dos nossos soldados mortos na guerra? Não falou neles. Disse mais alguma coisa? Disse também que queria que fizessem uma capela na Cova da Iria. Sob que invocação queria que se fizesse a capela na Cova da Iria? Disse que era à Senhora do Rosário. Agora, as múltiplas visões junto do sol. Quando foi que começou o sinal no sol? Foi depois da Senhora desaparecer? Foi. Visto os sinais no sol, vi-o andar à roda. Apareceram também São José e o Menino Jesus? Portanto, o Dr. Formigão já sabia que tinha havido uma promessa de que apareceria também São José e o Menino Jesus. Portanto, ela respondeu, apareceram. O Menino Jesus estava em pé ou ao colo de São José? Estava ao colo de São José. O menino era crescido? Era pequenino. Que idade parecia ter? Era para aí de 1 ano. Isto neste primeiro interrogatório. Depois é comparado à de Olinda, do José das Neves. Apareceu mais alguém? Terceira referência. Portanto, Nossa Senhora, que vai aparecer depois em alguns documentos, Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul, que é curioso, que é diferente do vestido da Senhora, quer, portanto, na Carrasqueira, quer Nossa Senhora do Carmo ou Nossa Senhora das Dores. Portanto, houve 4 figurações de Nossa Senhora. Apareceu mais alguém? Terceira visão. Apareceu também Nosso Senhor abençoando o povo. Nosso Senhor estava em pé, cá está, só o vi da cintura para cima. E depois, e apareceu também a Senhora dos 2 naipes. O que é que tu queres dizer com isso, a Senhora dos 2 naipes? Apareceu a Senhora vestida como a Senhora das Dores, mas sem espada ao peito. E a Senhora vestida, não sei bem como, mas pareceu-me que era a Senhora do Carmo.
Por que é que disseste que a senhora de umas vezes te pareceu estar vestida como a senhora do Carmo? Porque tinha umas coisas penduradas na mão. Era o escapulário. Portanto, são estas 5 visões junto do sol. Apareceram por cima da carrasqueira? Não, apareceram ao pé do sol, depois de ter desaparecido a senhora do pé da carrasqueira. E no sol, as figuras que viste demoraram-se muito tempo? Pouco tempo. Agora, um documentozinho que é precioso, que é da autoria do Avelino de Almeida, jornalista do século, quando, ainda aqui na Cova da Iria, ou possivelmente em Orém, mais descansadamente, agarrou num dos bilhetes postais que foram distribuídos, vendidos na Cova da Iria, fez dele um postal, escreveu à sua irmã, chamada Augusta, e diz-lhe assim, é um postal relativamente pequeno, Orém, 13 de outubro, querida Augustinha, desejo de coração as tuas melhoras. Vi coisas extraordinárias que depois te contarei. Estariam umas 40.000 pessoas. Saudades para todos e um grande abraço para ti. Amanhã, domingo, devo estar em Lisboa. Avelino. É muito simples este documento, mas é precioso, tão precioso como aqueles 2 artigos que ele escreveu, ou 3. Um que foi publicado no dia 15 de outubro, no século, sempre no século, e o outro em 29 de outubro. Agora, aquele documento que é também muito curioso, do padre Manuel Pereira da Silva, que virá a ser depois o administrador da Voz da Fátima, e ele diz o seguinte: cerca do meio-dia vieram as pequenas ao local e começaram, como de costume, rezando o terço. Acabado ele, perguntaram os pequenos a Nossa Senhora do Rosário se dava o tal sinal prometido. Imediatamente apareceu o sol com a circunferência bem definida. Aproxima-se como que até à altura das nuvens e começa girando sobre si mesmo vertiginosamente, como uma roda de fogo preso, com algumas intermitências, durante mais de 8 minutos. Ficou tudo quase escuro e as feições de cada um eram amareladas. Tudo ajoelhou mesmo na lama. Em todo o tempo, aqui e além, cantava-se e rezava-se. Tudo saiu satisfeito. Apontamentos de uma senhora Maria Betina Bastos. É um documentozinho precioso também, porque é uma agendinha pequenina. E depois ofereceu também mais tarde uma carta que ela tinha escrito a uma irmã dela. Como é que ela descreve, por exemplo, o milagre do sol? Agora uma pequena nuvem, parece que pousa sobre uma azinheira ao pé dos paus. O sol aparece entre nuvens, mas sem brilho nenhum, parece a lua, dir-se-ia que tem uma cruz no meio, até lá tem um desenhinho com uma cruz, uma espécie de uma hóstia com uma cruz no meio. E agora, ó maravilha, a atmosfera tinge-se das cores do arco-íris. Vejo o chapéu de feltro branco da Rita, cor de laranja, depois verde, depois azulado, depois rosa e por último dourado. Está tudo dourado, coisa linda. Há um depoente que diz assim, parecia tudo encarnado. Mas, encarnado? Então alguém disse para virem vestidos todos de encarnado. Não, era o reflexo da luz. Todos se sentem fascinados. Um homem perto de nós cai no chão sem sentidos, de repente o céu negro, completamente aparece, parece que se despega do céu e começa a rodar sobre si mesmo, muito depressa, parece que vai cair. Ouve-se um grito de toda a multidão que cai de joelhos pedindo misericórdia. Encontro-me também de joelhos em cima de um monte de pedras sem dar por isso.
mas tudo passa num momento. O sol volta a estar coberto pelas nuvens, a nuvem parece que levanta então todos, sem saber o que se passou, como que atordoados, dizem que a Lúcia falou com a senhora. Não conseguimos tornar a ver os pastorinhos. Encaminhamos-nos para Fátima, onde nos metemos na carroça, era uma carroça afinal, e voltamos para Rodrigo. O tempo está bom, apenas se vêem algumas nuvens soltas no céu e o sol tem o brilho natural. Depois, novamente, o Sr. Dr. Formigão faz uma redação literária do seu interrogatório do dia 13, interroga a Jacinta de uma forma relativamente longa. Logo a primeira pergunta foi: além de Nossa Senhora, quem é que viste hoje quando estavas na cova da Iria? Vi São José e o menino Jesus. Onde é que os viste? Ao pé do sol. E agora passa outra vez a falar da senhora. O que é que a senhora disse? Disse que rezassem o terço a Nossa Senhora todos os dias e que a guerra acabava hoje. A quem é que disse isso? Disse-o à Lúcia e a mim. O Francisco não ouviu. Ouviste-lhe dizer quando vinham os soldados? Não ouvi. Que mais disse ela? Disse que fizessem uma capela na cova da Iria. A senhora não disse mais nada, disse hoje que rezasse a gente o terço todos os dias a Nossa Senhora do Rosário. Olhaste para o sol? Olhei. Viste os sinais? Vi. Foi a senhora que mandou olhar para o sol? Não mandou olhar para o sol. Então como é que pudeste ver os sinais? Voltei os olhos para o lado. O Francisco também foi interrogado, mas o Francisco, portanto, no que diz respeito à mensagem, responde logo a tudo que não ouviu nada, mas tem a referência. Desta vez, também viste Nossa Senhora? Vi. Que senhora era? Era a Senhora do Rosário. Estava vestida de branco e tinha o terço na mão. Como estava vestida? Estava vestida de branco e tinha o terço na mão. Viste São José e o menino? Viste. Onde os viste? Ao lado do sol. Viste-a só na carrasqueira ou também ao pé do sol? Via também ao pé do sol. Ouviste o que a senhora disse? Não ouvi nada do que a senhora disse. Portanto, não interessa mais nada do interrogatório do Francisco. O doutor Carlos de Azevedo Mendes escreveu a um irmão bastante tempo depois, porque se refere à questão da guerra, dizendo que durante muitos dias foi o assunto de todas as conversas por todo o Portugal. Sabe-se que foi escrito depois do dia 13 de outubro, não se sabe precisamente a data. Quais são as referências que há aqui, por exemplo, ao milagre? Não sei. Os sinais atmosféricos que tu, de certo, conheces, seriam naturais? Não sei. O que posso afirmar é que, precisamente na ocasião que a petisa dizia: olhem para o sol que lá está o sinal de que a senhora me falava, todos nós vimos o sol bailando e tomando aspectos que nunca tinha visto. Possivelmente este verbo, vimos o sol bailando, é retirado da leitura do século do Avelino de Almeida, que titulou logo, ou alguém na redação, coisas espantosas, como o sol bailou em Fátima. Bailando e tomando aspectos que nunca tinha visto. Tais aspectos serão naturais? Que me importa? Ninguém os conhecia, ninguém sabia que eles existiam e apareciam. Contudo, há 6 meses que as crianças vinham dizendo que haveria um sinal que a todos faria acreditar que, na verdade, a senhora aparecia. Era belo ver naquela ocasião aqueles milhares de crentes. É a impressão que jamais me esquecerá. No fim, tomei ao colo a criança mais velha, a vidente. É certo que ela dizia também
que a senhora lhe asseverava que a guerra acabaria naquele dia. E ela ainda continua. Mas para mim, o extraordinário de tudo o que vi é a coincidência dos sinais atmosféricos com a prevenção da criança e depois aquela mole imensa de gente com a melhor e maior ordem, com o mais profundo respeito e sem o mais pequeno convite. Há também uma senhora, Mariana de Pinto Coelho, para a Marquesa da Ribeira Grande, que fala do sol descer à terra de uma maneira extraordinária, chegando a incomodar o calor, viu andar à roda, com velocidade, como as rodinhas de fogo preso. Também é uma explicação que dão. Viu o sol como uma hóstia. Cá está outra pessoa a dizer isto. Há quem diga que viu o sol de variadíssimas cores. Eu vi o branco de neve, ou então cinzento escuro. Vi tudo isto. E o que mais me impressiona e consola, a grande manifestação de fé. Pois um pormenor interessante. Falei com a pequena mais velha, que não é bonita, mas muito simpática, vergonhosa e modesta. Foi preciso arrancar-lhe as palavras e, no fim de tudo, falando às massas, parecia um padre no púlpito e com a cara transfigurada. Mas não diz mais nada da mensagem da senhora. Um testemunho de um Jacinto de Sousa Bento, que diz: haja o equívoco que houver com respeito à guerra, os factos extraordinários que lá houve são inegáveis, diz ele também depois do dia 13 de outubro. Um testemunho de uma senhora, Maria Luísa Garrett Correia, e de outras pessoas, fala em 60 mil pessoas. O sol lembra uma placa de prata fosca, isto é também a expressão que utiliza o Avelino de Almeida no artigo do século, uma placa de prata fosca que é possível fixar sem o mínimo esforço. E aos olhos espantados da multidão, enquanto a criança que se dirige à Virgem manda que se ajoelhem e que se descubram, e o sol gira sobre si mesmo num movimento vertiginoso, lançando bafuradas de calor como um forno aceso que se houvera aberto. O sol parece aproximar-se da terra em movimentos bruscos e rápidos, sucessivamente muda de cor e a paisagem torna-se amarela, depois arroxeada, segundo as cores revestidas pelo sol. Este fenómeno dura aproximadamente 10 minutos, durante os quais a multidão de joelhos e de mãos postas clamava perdão e misericórdia. Do lugar onde a Virgem fala às criancinhas, elevava-se um fumo branco transparente que forma como uma nuvenzinha que envolve o lugar onde entre dois pequenos carvalhos, onde as crianças aguardam a aparição. A pequena, mais velha, Lúcia, de 10 anos, pergunta à Virgem, em voz alta, quem é vosso Messê? Vosso Messê o que quer? As respostas não se ouvem, mas quando o sol retoma o seu curso habitual, a criança volta-se para o povo e, ao colo de um homem que a segura nos braços, repete as palavras da Senhora. Eu sou a Virgem do Rosário. Diz que hoje se faz a paz e que os vossos militares hão de voltar. E quero que me edifiquem aqui uma capela. Uma carta de uma jovem, Maria Francisca de Assis, a Guilhermina Anjos Jardim, sua avó. Esta Maria Francisca de Assis era avó ou tia do Sr. Dom João de Castro, que era cônego da Sé de Lisboa, e que me enviou uma fotocópia da carta, que é uma carta muito interessante. Esta Maria Francisca Assis, que trata a avó Guilhermina com muita ternura, não viu, mas estava em Tomar. Minha querida avó, aqui venho contar o que se passou na Fátima. Vou repetir simplesmente o que as senhoras Saraivas, disseram ter visto e que julgo ser a maior verdade, pois toda a gente o confirma. Na sexta-feira, dia 12,
Fomos a Tomar, é nas vizinhanças de Tomar que ela habita, e das janelas das senhoras Mouzinhos, está tudo identificado pelo cônego João de Castro. Vimos passar carros cheios de gente, muito calada e pensativa, vendo-se que ia dominada por um sentimento sério. Agora, eis o que as Saraivas disseram no dia seguinte. Quando a Lúcia chegou, a chuva parou imediatamente. De repente, começou o sol a ficar de uma cor esverdeada, mudando sucessivamente para amarelo claro, que fazia parecer a gente cadavérica, ou com icterícia, ou enfim, outras comparações. Nisto dá como que uma reviravolta, um safanão, parecia que vinha cair para a terra, sobre a terra. Todos caíram de joelhos e só se ouvia os gritos: Deus nos acuda, Jesus, Santíssima Virgem. Naquele momento o calor era tanto que quase sufocava. Quando voltaram a si daquela grande emoção, já Nossa Senhora lá estava. Não se viu nada, mas a pequena olhava para um ponto fixo e sorria-se. E depois ainda recomendava, sobretudo, que rezassem muito, que a guerra acabaria em breve, aqui já diz em breve, e que os soldados portugueses voltariam às suas terras e que, se quisessem, que fizessem ali uma capelinha, que a venerassem sob o nome de Nossa Senhora do Rosário. É muito fiel, portanto, este testemunho, embora seja já segunda ou terceira mão. Isto é verdade, sem dúvida, pois já nos têm contado outras pessoas e é sempre a mesma coisa. Escreveu ela no dia 15 de outubro. Tenho aqui outro testemunho também muito, muito interessante, que eu conheci este senhor. Carta de Fernando de Sousa Coutinho, que era conde do Funchal, foi conde do Funchal, e que escreveu a um seu amigo, que foi o senhor general Amadeu Buceta Martins: agradeço imenso o postal que me enviaste, no entanto, torno-te a perguntar, tu pões ou tens posto as estrelas? O senhor Coronel Inverno explicou-me o que era isto de pôr as estrelas, não sei se era as divisas ou qualquer coisa, explicou-me, mas eu agora já não me recordo. Bem, posto isto, vou-te descrever uma coisa que se passou comigo e que tu apreciarás como e da maneira que quiseres. No dia 12, sexta-feira, parti com o meu bornal, que já conheces, dos Casais, cheio de latas de conserva e pão, etc., para a estação, para apanhar o correio das 11h30, e cheguei ao entroncamento onde o comboio se demorou 2h30, chegando a Chão de Maçãs às 4h30 da tarde, onde me apeei e, tendo encontrado lugar na diligência com muita sorte, pois que muita gente ficou em terra, isto não tem vírgulas nenhumas, ficou em terra e às 5h30 cheguei a Vila Nova de Ourém. Esta minha viagem teve por fim ver o milagre de Fátima. No caminho encontrei centenas de pessoas que para lá se dirigiam. Andando 12 quilómetros debaixo de chuva constante e vento que cortava a cara, se não fosse a água ardente que levava, nem sei se chegaria ao sítio do milagre. As pequenas ajoelharam no meio da turba, onde havia um altar tosco e do qual eu estava distante apenas 100 metros. Tendo por isso muita sorte, diz ele. O círculo de gente em volta das pequenas tinha 1 quilómetro de comprido e por outro de largo, dentro do qual se achava uma densa massa de gente. A chuva continuava sempre, sempre. As mulheres até tremiam o queixo de molhadas que estavam. Nisto, as pequenas mandaram fechar os chapéus de chuva e a chuva parou imediatamente. Em o céu, que estava completamente toldado de nuvens, abriu-se um círculo onde se via o sol como se fosse a lua num dia de luar e apresentava em volta uma auréola de prata. Cá está, disco de prata fosco.
O círculo tomou então as cores sucessivamente azul, encarnado, amarelo e verde. Ao mesmo tempo, todos os objetos tomavam essa cor. Isto durou 1 minuto, fim do qual toldou-se de novo o céu. Em seguida, a ocasião em que Nossa Senhora falou com as pequenas, e para o que desceu do céu, formou-se uma nuvem escura em volta do sol, que toda a gente podia fitar, sem lhe doer a vista, tomando várias cores e parecendo descer sobre nós. Depois, quando Nossa Senhora subiu ao céu, a nuvem, agora que parecia fogo, subiu de novo com o sol, e a nuvem começou a girar em volta do sol, enquanto este, sobre o fundo azul do céu, sempre com a auréola de prata, começou a tremer imenso. Só visto este milagre deslumbrante é que se pode fazer ideia, e eu dou-te a minha palavra de honra, que me convenci de que era milagre, e tenho por testemunhas as 100.000 pessoas que assistiram. Digo-te também que logo que acabou o milagre, que ao todo teve a duração de 15 minutos, o sol brilhava de tal forma, e como costuma todos os dias, que ninguém, como sabes, é capaz apenas durante 1 minuto de o fitar. Ao mesmo tempo que se dava o fenómeno, elevava-se ao ar das 100.000 bocas exclamações pias. Tendo eu, assim como me disseram mais pessoas, uma impressão extraordinária, de modo ao mesmo tempo do que uma vontade de saber o impossível. Fim do milagre, toda a gente acordou como de um sonho e a impressão passou. Nossa Senhora, o que é que ele diz? Nossa Senhora disse aos pequenos, agora já diz os pequenos, para se fazer uma ermida nesse sítio, que a guerra acabava daqui a pouco tempo e que os portugueses voltariam em breve. Sobre este assunto da guerra, que acabaria hoje, há uma notícia que o nosso Rui Pedro procurou na internet, jornais da época, e há uma notícia que eu pedi à doutora Ana Teresa para me fazer a tradução do inglês para o português, que diz o seguinte: é um jornal americano, Fort Wayne Journal Gazette, o Jornal do Povo, o jornal diário de domingo de maior circulação em Fort Wayne e Northern, em Indiana, e é assim, esse jornal é do dia 13 de outubro de 1917. Mas a correspondência é do dia anterior. E o que é que diz? Um porto no Atlântico. Estavam em guerra, portanto não está aqui identificado o porto. Diz assim, outubro 12. Depois de passar 4 anos no centro da colossal luta na Europa, Pleasant Stovall, ministro dos Estados Unidos para a Suíça, declarou hoje, 12, à sua chegada, que a situação económica da Alemanha é grave e ele acredita que a espinha dorsal da resistência alemã começa a ceder. Desde a publicação da resposta do presidente Wilson, presidente dos Estados Unidos, à proposta de paz do Papa Bento XV, que tinha sido em junho, a propor a paz aos beligerantes, e foi nessa altura que ele também pediu para as crianças, sobretudo, rezarem pela paz, e mandou que se acrescentasse na ladainha de Nossa Senhora, a Rainha da Paz. Portanto, depois da publicação da resposta do presidente Wilson à proposta de paz do Papa Bento, onde declara que os Estados Unidos estão contra o governo alemão, não contra o povo alemão, que a reviravolta contra a guerra, disse Mr. Stovall, se propagou rapidamente pela Alemanha. O efeito desta declaração não foi notado durante muito tempo, mas devagar, com certeza, ela vai aprofundar-se cada vez mais no coração dos alemães. Se os deixassem, agora é que é interessante esta locução, se os deixassem, os alemães fariam a paz amanhã. E este amanhã é o dia 13.
de outubro de 1917. Sendo assim, as forças que estão a trabalhar na Alemanha poderão eventualmente, nenhum homem pode dizer se será ou não em breve, forçar o governo alemão a fazer a paz com o mundo. Não há dúvida que é uma curiosidade, pode ser uma coincidência, mas o que é certo é que está aqui escrito, se os alemães se pudessem, não é, que fariam a paz amanhã. Amanhã, 13 de outubro de 1917.